nossas alegrias. Nós iremos a Ti. Por nossa fraqueza e nossa bondade. Nós iremos a Ti. Por nossa riqueza e nossa carência. Nós iremos a Ti. Igreja Santa, templo do Senhor. Glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos. E meus filhos hoje e sempre vivam todos convivemos a Ti. Confiantes por sermos os membros de Cristo. Nós iremos a Ti, Igreja Santa, templo do Senhor. Glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos. E Teus filhos hoje e sempre vivam todos comigo, ó cidade dos cristãos. E Teus filhos hoje e sempre vivam todos comigo. Somos nossos pastores. Nós iremos a Ti. Nós iremos a Ti. Por nossa fraqueza e nossa bondade. Nós iremos a Ti. Por nossa riqueza e nossa carência. Nós iremos a Ti. Igreja Santa, templo do Senhor. Glória a Ti, Igreja Santa. Ao nosso querido bispo, que já é nosso amigo da nossa província já de tantos anos. Gostaria também de dar as boas-vindas aos familiares dos nossos confrades Frei Paulo, Frei Fernando de Araújo, que vieram de diversos lugares para esta santa celebração. Gostaria de agradecer a presença de todos que vieram, seja religiosos, leigos, aos nossos confrades das diversas comunidades. Este momento para a nossa província é um momento de muita alegria, um momento onde dois irmãos irão justamente se colocar a serviço da igreja neste grande mistério de amor que Deus nos concedeu, que é o mistério e o ministério do sacerdócio, do presbiterato. Nós temos essa alegria de sermos comunidade franciscana, que reverencia a igreja, que ama o Santo Padre, que verdadeiramente se coloca a serviço da construção do reino de Deus. E gostaria assim de dar as boas-vindas a todos e vamos dar uma salva de palmas para o nosso bispo, para os nossos confrades. Dos nossos pecados, para participar digna e piedosamente deste santo sacrifício do altar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição, o manto do louvor em vez da capa da tristeza. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não desanimamos no exercício deste ministério, que recebemos da misericórdia divina. Rejeitamos todo procedimento dissimulado do indigno, feito de astúcia, e não falsificamos a palavra de Deus. Mas, pelo contrário, manifestamos a verdade, e assim nos recomendamos a toda a consciência humana diante de Deus. E se o nosso Evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamos-nos como servos vossos, por causa de Jesus. Com efeito, Deus que diz: do meio das trevas brilhe a luz. É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, tendo elevado os olhos aos céus, Jesus orou, dizendo: manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os que vão ser ordenados presbíteros: Frei Fernando de Araújo. Presente. Frei Paulo Maria Giovanni Leite Noronha. Presente. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbíteros estes nossos irmãos. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a ordem do presbiterato. Ministro provincial, meu irmão e amigo Frei Norberto de Moura da Cruz, reverendíssimo senhor secretário provincial, nosso estimado Frei Marcelo José Marinho Veronês, distinta comunidade franciscana, aqui também representada por seus diversos ramos, amados sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, consagrados e consagrados, membros de vida, de comunidade de vida, benfeitores desta província, amados Frei Paulo Maria e Frei Fernando, nossos ordinandos de hoje, familiares
dos neossacerdotes, povo de Deus. Agradeço de coração ao senhor ministro provincial, Frei Norberto, pelo amável convite para presidir esta divina liturgia, tão cara à vida desta província, que contará com mais 2 sacerdotes. O Pai Seráfico São Francisco, com referência ao sacerdócio, assim disse: e o Senhor me deu ainda e me dá tanta fé nos sacerdotes que vivem segundo a forma da Santa Igreja Romana, por causa de suas ordens, que mesmo que me perseguissem, quero recorrer a eles, e hei de respeitar, amar e honrar a eles e a todos os outros como a meus senhores. Meus irmãos, Deus nos dá a alegria de viver este momento de renovação do nosso amor ao sacerdócio católico, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, para que o reino de Cristo seja anunciado e a santidade dos sacramentos divinos comunicada aos fiéis em favor da santificação de todos. O santo apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, nos convida a renovar a coragem no anúncio do Evangelho e na vivência do ministério, ao mesmo tempo que nos recorda que somos vasos de barro, frágeis, mas que contêm a preciosidade do tesouro que nunca passa, que é o próprio Senhor. O ministro de Deus representa este grande e belo tesouro aos corações dos homens e mulheres de todos os tempos. Não apresenta a si mesmo, pois se assim o fizesse, seria um atentado à verdade e o anúncio do Evangelho ficaria empadecido pela sombra dos seus limites humanos. É preciso que o ministro seja instrumento, não apenas, não sendo o conteúdo, mas o caminho que aponta. É preciso que ele cresça e que o Senhor diminua, tal como nos propôs São João Batista. O ministro ordenado autêntico ama os átrios do Senhor, como cantamos nos Salmos, a casa de Deus, o lugar do espaço sagrado. Assim como o salmista, ele adentra os pórticos santos com o único intuito: louvar as grandezas do Deus Altíssimo e oferecer o sacrifício que redime e alimenta a nossa caminhada para a eternidade. O sacerdócio ministerial está intimamente ligado ao templo, lugar do altar, do sacrifício, da acolhida das oblatas. A casa do Senhor é o oásis da vida do ministro instituído na ordem, lugar do silêncio, da adoração, da caridade, do amor, que se renova a cada Eucaristia, que culmina no grande ofertório litúrgico, a doxologia. A divina liturgia é referencial para o povo de Deus, sobremaneira para seus ministros. A vida litúrgica e sacramental nos coloca no limiar do mundo, na fronteira entre as trevas e as luzes. O mundo é velho, caduco e tíbio. Estamos no mundo, ensina-nos Jesus, mas não somos do mundo. Não ser do mundo é não dar-lhe escritura de si mesmo ou de suas realidades subjetivas. Jesus nos prometeu guardar dos ataques do mundo e de suas investidas brutais, como em nossos tempos. Mas precisamos fazer nossa parte e procurar entender o mundo a partir de dentro dele, não apenas com os recursos dos métodos das ciências sociais e humanas, mas a partir, sobretudo, do discernimento dos espíritos. Quando Jesus nos fala do estar, não nos deu permissão para agir como o mundo quer. A igreja ordena seus filhos sacerdotes e estes travam diuturnamente uma grande batalha dentro do mundo, a santificação e a salvação das almas. O ritual da ordenação sacerdotal é um tesouro que toca nossas almas sacerdotais.
A cada momento que o revemos e com ele rezamos nas datas especiais da nossa vida sacerdotal, todo padre deve sempre retomar o ritual da ordenação, no dia do seu aniversário de ordenação, para beber desta riqueza. O primeiro ato deste rito, e nós já o vivenciamos, é o da eleição. O diácono chama o candidato pelo nome. O eleito e escolhido, como que de um salto, se levanta e posta diante do bispo e em voz alta diz: ad sunt, presente, aqui eu estou. Nesta hora o coração do eleito gela e ao mesmo tempo enfervesce, pois chegou a grande hora, a hora da entrega para sempre. É o momento mais feliz de um bispo, de uma congregação ou diocese, pois não há festa maior do que a ordenação de um candidato seguro e cheio de Deus. O gesto do ordinando, prostrar-se diante do altar, como nós vamos acompanhar em seguida, remete ao despojamento de si, da entrega, do mergulho na solidão da cruz de Cristo, para levantar-se com total disposição de entregar sua vida e consumi-la em favor do Santo Evangelho. Prostrado, o eleito mergulha nos caminhos da prece litânica, a ladainha de todos os santos. O padre que ama o seu sacerdócio, que vive com integridade a sua entrega, sabe muito bem dizer o que aquele momento da prostração representou para a sua vida no dia da sua ordenação. Ao final da ladainha, o bispo, solene, olhando para o eleito estirado no chão, suplica a oração do povo de Deus em favor da ordenação do eleito no cargo de presbítero. O momento central da ordenação sacerdotal se dá com o gesto da imposição das mãos. Primeiro o bispo impõe suas mãos ungidas pela apostolicidade na cabeça do eleito, silenciosamente. Na sequência, todos os sacerdotes concelebrantes, inerme e embebido pela beleza do gesto ritual, o eleito vai sentindo o pousar das mãos dos seus novos irmãos no ministério, que na sinfonia do silêncio evoca o mais sublime amor que vem da igreja. É a prova do mistério indelével da graça, que marca o eleito para sempre. Tu és sacerdos in aeternum. A seguir, temos a belíssima prece de ordenação presbiteral, profunda, aglutinante, mistagógica e anamnética, que sela o eleito para sempre em Cristo e sua obra. Após a prece de ordenação, o novo padre recebe os paramentos sacerdotais, a estola e a casulla. Um padre o reveste. Neste momento, o olhar do novo padre percorre rapidamente o seu corpo de cima a baixo e contempla algo singular: as vestes sacerdotais que o acompanharão para o resto de sua vida, com as quais, no derradeiro momento neste mundo, deverá ser sepultado para a glória de Deus Pai. O novo padre parece neste momento viver uma letargia sobrenatural. Foge-lhe o tempo e o mesmo é fisgado pela eternidade de Deus, pois a partir de então será um com Cristo, pois fará as vezes dele. O neo-sacerdote, ajoelhado em atitude humilde, apoia suas mãos espalmadas para cima sobre o colo do bispo, que o unge com óleo santo do Cristo, enquanto o bispo faz deslizar os seus dedos besuntados com óleo sobre as mãos gélidas e trêmulas do novo padre. Ecoa dos lábios do grande sacerdote, o sucessor dos apóstolos, as doces palavras: Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo, revista-te com poder, te guarde para a santificação
santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Há um costume secular de o bispo cingir as mãos do neo-sacerdote em sinal de atamento total a Cristo. Quem as desata em seguida é a pessoa a quem por primeiro receberá a bênção do novo padre, geralmente a mãe ou quem lhe faz as vezes. Por último, o novo padre recebe o abraço do bispo e dos sacerdotes presentes, que osculam suas suaves e perfumadas mãos, que de hora em diante serão as mãos do próprio Jesus a abençoar, consagrar e perdoar. Momento também sublime da ordenação é a entrada das oblatas, pão e vinho, a serem oferecidos no santo sacrifício da missa, que são entregues ao bispo, que as entrega ao novo padre, ajoelhado diante de si, e o bispo diz: recebe a oferenda do povo, santo, para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. O padre é um discípulo também da cruz de Cristo. É um dia inesquecível para o novo padre, para seus familiares, para a sua comunidade religiosa, para a igreja. O sacerdote é ordenado para servir o povo de Deus em estreita colaboração com o bispo local e, no caso dos religiosos, com seus superiores. A primeira atenção do padre é a evangelização, a divina liturgia, a catequese, a formação das consciências e o sacramento da misericórdia. O padre não é para coordenar sindicato, não é para tomar o lugar das pessoas no mundo civil, mas é para ser padre. O projeto sacerdotal não é do padre, mas é da igreja. Nós somos ordenados para fazer, não para fazer o que queremos, mas realizar o que Deus quer de nós através da igreja. E com Maria nós somos chamados a dizer sempre: fiat voluntas tua, faça-se em mim a tua vontade. Um sacerdote subjetivista, que quer levar a sua vida sacerdotal do jeito que bem entende, causa sofrimento aos seus superiores e à sua comunidade, além de afundar-se no vazio e abandonar o barco, como nós já temos visto tantos fazer. Amados Frei Fernando e Frei Paulo Mano, os senhores são uma grande esperança para a igreja nesses tempos de ditadura do relativismo e do hedonismo e da repaganização da nossa sociedade. A igreja espera dos senhores, santos sacerdotes, até o último suspiro da vida de vocês nesta terra, quando aqui os senhores fecharem seus olhos com a leve esperança de abri-los na eternidade. Lembro-lhes algumas palavras e acentos do Beato João 23, na encíclica Sacerdote Nostri Primordia, de 1º de agosto de 1959, um ano antes do meu nascimento. Ocasião que a igreja celebrou 100 anos do cura d'Ars, São João Maria Vianney, modelo extraordinário para os padres. Diz a encíclica: a grandeza do sacerdócio está na imitatio Christi, na imitação de Cristo. Os padres estarão, pois, mais do que nunca, atentos aos apelos do Divino Mestre. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O santo cura d'Ars, segundo se afirma, tinha meditado muitas vezes essas palavras de nosso Senhor e esforçava-se por pô-las em prática. Deus concedeu-lhe a graça de se conservar heroicamente fiel a estas palavras.
E o seu exemplo guia-nos ainda no caminho da ascese, do sacrifício, onde ele resplandeceu brilhantemente pela pobreza, pela castidade e pela obediência. Ao ver que os homens vendem e compram tudo por dinheiro, os padres caminham, diz o santo, desinteressadamente pelos engodos do vício. Sacerdote não tem nada que ficar misturado e mergulhado em vício. Isso é coisa pagã. O padre tem que ser livre dessas coisas. E desprezando tudo, baixo desejo de ganhar, buscam almas e não dinheiro, a glória de Deus e não a sua própria glória. O padre é chamado a viver integralmente com alegria a castidade. Falar de castidade nos nossos dias tem que ter coragem, porque muitas pessoas na Assembleia escarnecem quem prega hoje a castidade, porque tudo fala contra a castidade. Mas é por Cristo casto, pobre e obediente que o sacerdote, além de viver a sua castidade, deve pregá-la para o seu povo. Não há senão a maneira de se dar a Deus no exercício da renúncia e do sacrifício, dizia ele, isto é, dar-se totalmente. O padre é todo de Deus, e em toda a sua vida São João Maria Vianney praticou em grau heróico a ascese da castidade. E São Pio X dizia para nós que a castidade sacerdotal é o mais belo ornamento da nossa ordem presbiteral. Foi dito pelo cura d'Ars, a castidade brilhava no seu olhar. Esta ascese necessária da castidade, longe de fechar o padre num estéril egoísmo, torna o seu coração mais aberto e mais acessível a todas as necessidades dos seus irmãos. Dizia o santo, quando o coração é puro, não pode deixar de amar, porque encontrou a fonte do amor, que é Deus. Ninguém vive a castidade se não for por obra do Espírito Santo. O padre é chamado a ser obediente. João 23 nos lembra que são numerosos testemunhos sobre o espírito de obediência do cura d'Ars, podendo afirmar-se que para ele a exata fidelidade ao prometo da ordenação foi motivo para uma permanente renúncia de 40 anos. Durante toda a sua vida, com efeito, aspirou à solidão e o santo retiro e as responsabilidades pastorais do povo, para ele pesado fardo, do qual por várias vezes tentou se libertar. Mas sua obediência total ao bispo foi mais admirável. Assumir a obediência é ter aberto o caminho para viver as demais exigências do ministério sem se titubear. A obediência quebra o orgulho e subtrai de nosso interior as paixões egoístas que nos sucumbem. Homem de penitência, João Maria Vianney tinha igualmente compreendido que o padre, antes de tudo, deve ser homem de oração. Não é necessário delongar aqui sobre a importância da oração na vida do padre, porque todos nós já sabemos isso. Talvez falta, por parte de alguns, praticar mais isso. A liturgia das horas, o doce e suave fardo, a adoração ao Santíssimo Sacramento, momento profundo da vida do sacerdote, a sua missa diária, bem preparada e bem celebrada, fortalece o ministro contra a tibieza e a assídia espiritual. Interessante que o povo conhece o padre que reza. A comunidade conhece o padre que ora, que reza, que adora, que ama a liturgia, que celebra com amor. Nossa missão de sacerdote é rezar, rezar, rezar e ensinar o povo a fazê-lo. Aos padres, lembrava João 23, o perigo do ativismo.
em relação à vida espiritual. O que impede a nós, padres, de ser santos é a falta de reflexão. Não entramos em nós mesmos, não sabemos o que fazemos. Precisamos da reflexão, da oração, da união com Deus. E diz: o santo de Arnes mantinha uma união constante com Deus no meio da sua excessiva ocupação. Tinha tempo para a oração. Para ele, o padre é, antes de tudo, o homem de oração. A adoração de Jesus, nosso Deus, a ação de graças, a reparação pelas próprias faltas e pelas faltas dos homens, a súplica por tantas intenções que nos são confiadas, e como o povo pede as nossas orações. E quando alguém te pedir, querido padre, oração, lembra que Deus está falando para você ser mais santo. É pela prática do culto esclarecido e fervoroso para com a Eucaristia que o padre aumenta a sua vida espiritual e se prepara em energias missionárias como dos mais valorosos apóstolos. Pastoral sem oração, vida paroquial sem oração não leva a igreja para frente. Se vós quiserdes que os fiéis orem com devoção, dai-lhes vós o exemplo na igreja, fazendo as orações na sua presença. Um padre ajoelhado diante do sacrário. E João Paulo II, Bento XVI, sempre nos dá esse exemplo. Numa atitude exterior respeitosa e em profundo recolhimento, é para o povo objeto de educação espiritual, um aviso, um convite à emulação na prece. O padre não vai diante do Santíssimo para orar para se mostrar ao povo, mas deve ser o gesto do pastor, que é o primeiro a dar o exemplo de adoração, de respeito ao Santíssimo Sacramento. Há na igreja sacerdotes que escarnecem desses ensinamentos e práticas, porque já estão vazios, são como sinos rachados que não conseguem ecoar mais o barulho da boa evangelização. Não são poucos, porque querem viver como qualquer homem do século. Não rezam, quando faz mal, não celebram todos os dias, têm vergonha de serem padres e por isso sequer têm coragem de usar o distintivo clerical, uma afronta à orientação da igreja. Sentem-se mal quando reconhecidos como sacerdotes no meio do povo, têm preguiça de atender às confissões e compactuam com as práticas pagãs dos homens perversos do nosso tempo. Por causa dessa frivolidade sacerdotal, temos padres indiferentes aos fiéis, que ingressam nas associações maçônicas secretas que maquinam contra a igreja, além de dar destaques aos católicos desobedientes, que a elas se filiam e continuam a comungar e exercer cargos na igreja. Ao longo dos meus 25 anos de sacerdócio, nunca vi padres deixar o ministério e trair a confiança de seus superiores do povo fiel, porque rezaram. Repito, o mal está na desobediência. A desobediência começa nas rubricas do missal romano e na avacalhação litúrgica. O Santo Padre Bento XVI, ao referir as dificuldades atuais da igreja, disse: estou convencido de que a crise da igreja, na qual hoje nos encontramos, depende em grande parte do desmoronamento da liturgia. São Pio X disse: para fazer reinar Jesus Cristo no mundo, nada é mais necessário do que um clero santo, que seja como exemplo, com a palavra e com a ciência, guia dos fiéis. Um padre se santifica pela missa, santo sacrifício de Cristo, que se atualiza em nossos altares. Todo o empenho pastoral, toda a entrega nos diversos serviços de evangelização deve ter como ponto de partida e de chegada a divina Eucaristia. O padre é para a Eucaristia e a Eucaristia é para ele. Ao lado dessa grandeza se situa o ministério da confissão sacramental.
e a efetiva realização dos sacramentais. Estes mistérios nos realizam, pois são essenciais e não secundários, como os secularistas, os relaxados, os relativistas, os hedonistas do clero querem fazer ver em nossos dias, os falsos teólogos, os falsos exegetas, os falsos ministros. A Santa Missa, repito, é centro da vida do Padre, meus queridos Frei Fernando e Paulo Marinho, e demais sacerdotes e futuros sacerdotes aqui presentes. Celebrem a missa sempre, como se fosse a primeira, como se fosse a última, como se fosse a única. Assim os trabalhos pastorais com os jovens, com as crianças, com os casais, com os idosos e tantos outros serviços urgentes na evangelização dos nossos tempos vão fluir intensamente. É por aí que devemos começar a renascença espiritual e evangelizadora da Igreja nestes tempos de mares revoltos. Neste momento solene e tão abençoado, lembrar de tantos benefícios obtidos na esperança de novas graças nesta província. Ao lado de Maximiliano Kolbe, santo extraordinário da Igreja, faremos a nossa invocação mariana, que era familiar também ao referido cura de Arles, em favor desses nossos dois ordinários. Bendita seja a Santíssima Imaculada Conceição, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Que todas as nações glorifiquem, que toda a terra invoque e bendique o voto e bendique o seu imaculado coração. Assim seja. Amém. Propósito dos... Caros filhos, antes de ingressar na ordem dos presbíteros, deveis manifestar perante o povo o propósito de aceitar este encargo. Quereis, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiéis colaboradores da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Quereis com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero. Quereis celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo o sacrifício eucarístico, para o louvor de Deus e santificação do povo cristão segundo a tradição da Igreja? Quero. Quereis implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a vós confiado, sendo fielmente assíduos ao dever da oração? Quero. Quereis unir-vos cada vez mais ao Cristo sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrados a Deus para a salvação da humanidade? Quero com a graça de Deus. Quero com a graça de Deus. Prometes respeito e obediência ao teu bispo? Prometo. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, que conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, conduza sempre mais à perfeição.
Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, e derrame com largueza a sua graça sobre esses seus servos que Ele escolheu para o cargo de presbítero. Ajoelhemos.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças, que dás crescimento e vigor a todas as coisas, e para formar um povo sacerdotal, estabeleceis em graus, em diversas ordens, os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicaste a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão da plenitude concedida a seu pai, para que o serviço dos sacerdotes segundo a lei fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo, que eram sombra dos bens futuros. Na plenitude dos tempos, Pai Santo, enviastes ao mundo vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele, pelo Espírito Santo, a vós se ofereceu na cruz, como hóstia pura, e fez os seus apóstolos, santificados na verdade, participantes da sua missão. E lhes destes colaboradores para anunciar e consumar em todo o mundo a obra da salvação. Concedei também agora a nossa fraqueza, Senhor, estes cooperadores de que tanto necessitamos no exercício do sacerdócio apostólico. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constitui estes vossos servos na dignidade de presbíteros, renovai em seus corações o espírito de santidade. Obtenham, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal, que vós precede, que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Sejam eles colaboradores zelosos da nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho, caindo nos corações humanos, através da sua pregação, possam dar muitos frutos e chegar aos confins da terra, com a graça do Espírito Santo. Sejam eles juntamente conosco fiéis dispensadores dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração, ganhe novas forças do vosso altar, os pecadores sejam reconciliados e os enfermos se realinhem. Que eles estejam sempre unidos a nós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia em favor do povo a eles confiado e em favor de todo o mundo. Assim todas as nações reunidas em Cristo haverão de converter-se em um só povo para a consumação do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dá-lhe uma fé
sacerdócio de Cristo. Após a unção, os dois darão a sua primeira bênção como sacerdotes. Pela entrega do pão e do vinho em suas mãos, trazidos pelo povo de Deus, indica-se o encargo de presidir a Eucaristia e de seguir o Cristo crucificado. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Isso.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de receber o mandato, mas dizer uma palavra de ressurreição.
A vida nesta Eucaristia que oferecemos e recebemos, para que, unidos a vós por um amor eterno, possam vos servir dignamente por Cristo nosso Senhor. Amém.